Bem, graças a Deus. Vamos lá então, povo do Senhor. Bem, ontem estava falando a vocês sobre como é que eu faço para ser vitorioso em meio à tribulação, né? Em meio às nossas dificuldades. Eu ouvi aqui atentamente algumas pessoas falando sobre as dificuldades que estão enfrentando, os problemas que estão passando aí. Estarei orando, Rose, ali por seu esposo, para que dê ali uma notícia boa, ou mesmo que dê uma notícia ruim, mas que vocês saiam dessa situação. Fico feliz também que a irmã Marta Coll está de volta aqui no nosso meio, estávamos orando por ela. Mas hoje eu quero falar justamente para aqueles que estão passando por tribulações ou irão passar. Se você não passou, você vai passar. Há uma ideia de dificuldades que todos sofrem, que diz assim, ó, as dificuldades são o aço estrutural que entra na construção do caráter. Eu percebo que as dificuldades, de acordo com esse autor, Douglas Meador, nome do cara, a dificuldade é justamente como se fosse o aço dentro da coluna que vai forjar a vida das pessoas. Ninguém faz marinheiros bons em terrenos, em águas calmas. Então, a dificuldade ela vai fazer com que você seja forjado uma pessoa mais forte, uma pessoa mais temente, uma pessoa que busca mais. Eu compreendo que falar isso é fácil falar. O ruim é o marinheiro passar por aquelas águas turbulentas. Também percebo quando o autor declara que os contratempos são os mandatos ocultos do amor. Sempre que houver escuridão em nosso redor, pensemos o seguinte: o Senhor tem um propósito. Ele deseja, antes de tudo, que tenhamos confiança, diz Floyd Lobster. Então, sempre que nós tenhamos alguma dificuldade, algum problema, Deus tem um propósito na vida, Deus tem um propósito por conta da dificuldade. O autor também continua dizendo: alguns corações, tal como ocorre com certas flores noturnas, abrem-se mais apropriadamente nas sombras da vida. Por isso, você não pode evitar que as dificuldades batam à sua porta, mas não há necessidade de oferecer-lhe uma cadeira. Então, a dificuldade, de fato, bate à porta, mas você não pode dar um impulso, não pode oferecer uma cadeira para a dificuldade. Você não pode oferecer uma ajuda para a dificuldade. Você precisa aprender como ser vitorioso, mesmo diante das tribulações, das dificuldades que você enfrenta. Como faço para sair da espiral do silêncio, para sair desse problema que enfrento? Sabendo disso, ontem falei a vocês, e eu sempre pego o meu sermão de trás para frente, porque aí eu consigo levar ao meu público a olhar a mensagem ou o texto bíblico, só que de um outro ângulo, da parte de trás do ângulo. Eu falei a vocês aqui que o que é nos dito sobre dificuldade acerca da vida de Davi. Davi estava enfrentando sérios problemas e eu mostrei para vocês, intitulando os problemas que ele enfrentava. Né? Davi nos diz que o seu problema era grave, ele estava enfrentando um problemão. Também Davi nos diz, através do texto base, né, que outras pessoas contribuíram para o seu problema. E o verso que eu usei, o verso a base para o meu sermão, encontra-se em Salmo 142, versículo de 1 a 7, que diz assim: em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor as suas misericórdias. Derramo diante dele a minha queixa, a ele apresento a minha angústia. Quando esmoreço em mim meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na verdade, que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Olho para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o meu refúgio. Ninguém se preocupa com a minha alma. A ti, Senhor, clamei, declarando: Tu és meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Atende aos meus apelos, pois estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma desta prisão, para que eu dê graças ao Senhor, ao teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo.
Então, depois eu vou fazer um outro sermão para vocês sobre o Salmo 143, que vem falando sobre a oração de livramento. Como é que eu faço para ser livrado do mal ali? Existe uma oração que ele fez sobre livramento aqui. Bem, então ele começa a dizer aqui nesse texto que a dificuldade dele era tremenda, não tinha ninguém, tiveram pessoas que contribuíram com a maldade que ele estava sofrendo. Ele era perseguido aqui, né? Ele usa essa expressão de perseguidores, existem uns perseguidores, então ele passava algumas tribulações por conta não somente dele, mas também de outras pessoas que contribuíram com isso. Davi também declara que ninguém parecia entender ou se importar com ele, porque esse pode ser o seu caso. Parece que ninguém está te entendendo, parece que ninguém está se importando com a sua luta, com sua dor. Parece que aqueles que deveriam ser os seus parentes, né, aquelas pessoas mais próximas, são as menos próximas, são as que menos dão o valor necessário à sua vida. Então, você talvez esteja passando pelas mesmas lutas que Davi estava passando aqui. Bem, o que Davi fez? O que ele não fez na realidade? Eu mostrei ontem para vocês o que Davi não fez quando ele estava passando por tribulação. E eu dei isso como um incentivo para você também compreender o que você não pode fazer quando você estiver em luta, em dor. Primeiro item que eu falei a vocês, ele não valorizou os problemas e ele se manteve inativo. Então tem gente que supervaloriza os problemas que lhe vêm à porta. Um segundo aspecto que ele também deixa claro, o próprio Davi não ficou chafurdando na amargura e na autopiedade. Ele não fica mexendo e nem fica de mimimi, nem fica chorando pelos cantos, como uma autopiedade, autocomiseração. Ah, eu sofro, ninguém me ajuda, tudo vai dar errado, bababá, ó céus, ó vida. Porque tem uma galera que fica nessa vibe de o dia que eu estou sofrendo, todo mundo parece que tem que sofrer junto com a pessoa, porque ela fica o tempo todo mexendo naquilo que lhe machucou. Também falei a vocês que um terceiro item que Davi não fez é que ele não ficou zangado ou mesmo rebelde com Deus. Tem gente que, quando passa por tribulação, por sofrimento, se volta contra Deus. Tem gente que não vai para a igreja. Tem gente que não devolve mais o dízimo. Tem gente que não quer saber mais das coisas do Senhor. Abandona seu departamento, abandona o cargo, não ajuda mais na obra de Deus, porque no final das contas ele está chateado com Deus, que não deu a cura para ele, que não deu a solução para ele, que não deu a vitória para ele. Bem, Davi não fez isso. Por quê? Porque ele estava passando por uma situação tremenda, como vocês viram nos versos anteriores. Mas Davi não ficou rebelde com o Senhor e nem se voltou a ele. Um quarto item que eu também falei a vocês ontem, do que Davi não fez, é que ele não colocou em dúvida o grande amor de Deus e nem a sabedoria do Senhor. Mesmo que nós passemos pelo vale da sombra e da morte, nós não tememos. Por quê? Porque a bondade do Senhor, a sua vara e o seu cajado nos consolam. A sabedoria de Deus é maior do que a nossa. Deus sabe o porquê que estamos passando por isso, como era o caso da história de Jó. Jó foi uma pessoa que não ficou falando mal de Deus, foi uma pessoa que não duvidou da bondade de Deus, ao ponto de, mesmo ele entendendo que iria morrer, porque era essa a impressão que ele tinha de que sua lepra, sua doença, que era uma doença muito forte, ele iria morrer. Jó não ficou contra o Senhor ou mesmo deixou de acreditar no amor de Deus. Bem, por fim, eu falei ontem a vocês de que Davi não fez uma outra coisa. Davi não ficou sobrecarregando as outras pessoas com seus próprios problemas. Ele buscou foi o Senhor. Então, eu quero que você, quando tiver dificuldade, pare de ficar sobrecarregando o seu marido, sobrecarregando sua esposa, sobrecarregando o seu parente, o seu pai, a sua mãe, sobrecarregando o seu filho com as suas lutas, porque parece que algumas pessoas se sentem bem fazendo as outras pessoas se sentirem mal. Já viu aquela pessoa que ela parece que se sente bem pisando nos outros? Tem gente que parece que só consegue crescer pisando nos outros. Tem gente que só consegue se sentir bem quando ela sobrecarrega também a vida do outro. Você está aí deitado, você está aí não faz nada e eu estou aqui sofrendo e não sei o quê. Eu quero que você sofra também. Blá, 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 blá. Eu quero que você faça isso, aquilo, outro.
Já viu gente assim? Bem, é mais ou menos isso que Davi não fez. Que muita gente que está passando por tribulação, que está passando por dificuldade, fica sobrecarregando os outros. Falando isso, compreendendo isso, eu agora faço o corte de ontem, agora eu vou falar para vocês o corte de hoje. Qual é o remédio que você tem que tomar quando você estiver nessa dificuldade? O que que Davi não fez, ou seja, o que que ele não fez para não ter esse problema e o que que ele fez para solucionar o problema que ele enfrentava. Bem, Davi faz algumas coisas quando ele está em dificuldade. E são essas coisas que você deve fazer também para você. Verso 17 vem nos dizendo o seguinte, verso de 1 a 7, ele começa a resolver alguns problemas aqui. Depois de observar Davi, o que ele não fez, né? Eu quero que você compreenda o que é que ele efetivamente faz, como é que ele reage quando o problema vem subjugá-lo. Como é que você reage quando você está em dificuldade? Você começa a praguejar? Você começa a ficar estressado? Você começa a brigar? Você começa. Porque às vezes eu vejo um irmão, quando eu vejo um irmão muito briguento, muito chato, muito xarope, sabe? Tem sempre um irmão xarope pra caramba. Quando eu vejo um irmão desses assim, eu percebo que o irmão é o que está com mais problema. Quando eu vejo um irmão falando mal de mim, falando mal de não sei quem, fala mal do ancião, fala mal não sei o quê, eu falo assim, rapaz, eu vou roubar essa energia desse cara. Por quê? Porque ele está gastando uma energia no lugar errado, ele está desperdiçando uma energia, eu vou roubar. Eu vou pegar a energia para mim. Eu não vou deixar essa energia se dissipar por aí. Por quê? Porque toda vez que você fica falando mal dos outros, toda vez que você fica reclamando, você está gastando energia de forma desnecessária. Você, em vez de estar investindo energia num local aonde vai te trazer a solução do que tu queres, tu fica gastando energia falando mal do fulano, falando mal de Beltrano, falando mal do pastor, falando mal do céu, do mar, de todo mundo, ao ponto de chegar à vida de Adão de falar mal do próprio Deus. Falar assim, foi o Senhor que deu essa mulher aí, por isso que eu estou passando essa tribulação. Bem, o que que Davi faz de forma efetiva quando ele é subjugado pelo problema? O que que ele exatamente fez? Ele toma aqui três decisões. Eu quero estabelecer essa segunda parte do meu sermão em três decisões que Davi tomou aqui. Mas essas decisões, elas são simples, mas elas são de extrema importância. E você precisa começar a analisar sua vida, qual é a decisão que você está tomando quando você está enfrentando tribulação. Primeira delas, Davi trouxe os seus problemas ao Senhor. Versículo 1 e 2 vem falando isso para mim. Ele está com problema, o que ele faz? Em alta voz, versículo 1 e 2. Em alta voz, clamo a quem? Ao vizinho. Não. Reclamo para o fulano. Não. Começa a reclamar para Deus e o mundo. Não. Eu clamo quem? Ao Senhor. Em alta voz, suplico ao Senhor as suas o quê? Misericórdias. Aí vem mais, versículo 2. Derramo diante dele a minha queixa. A ele apresento a minha angústia. Então, quando eu paro um momento para olhar a história de Davi e as tribulações que ele enfrentou, o que que ele não fez e agora o que que ele fez, ele primeiro busca ao Senhor. Olha, por favor, não me compreenda mal. E vocês sabem que ontem mesmo, ontem mesmo eu falei eu até falei para vocês que eu conversei com uma mulher para ela ir para o psicólogo lá. Eu não tenho problema nenhum em ter ajuda humana, o psicólogo, o médico, buscar o remédio, fazer as terapias e por aí vai. Mas eu quero que você compreenda que a primeira coisa que deve fazer é buscar ao Senhor. Deus vai iluminar sua mente para que você busque os remédios da própria vida, que são os médicos, que são os remédios que existem, que são as terapias. Mas você não pode substituir, buscar as coisas humanas e em detrimento de buscar as coisas do Senhor. Só que tem gente que confia mais nas coisas humanas do que nas coisas de Deus. Então eu quero que você avalie como é que Davi enfrentou o problema que ele estava passando. Primeira coisa, ele não pegou nas armas, ele não buscou as forças humanas, ele não buscou as outras coisas, senão buscou primeiro quem? O Senhor, derramando o seu coração. Você já tem buscado ao Senhor diariamente
para que Deus transforme sua vida e esse problema que você está enfrentando? Lembra que eu falei a vocês que alguns irmãos têm as suas orações na profundidade de uma gota d'água, na profundidade de uma poça d'água? As suas próprias orações não passam do teto. Ele mesmo sabe que aquilo é de extrema importância, mas ele não se dedica a buscar ao Senhor, a pedir a bênção de Deus. Então, talvez não seja tão importante a solução daquele problema para ele. Por isso, quando eu olho a história de Davi, eu primeiro percebo que ele traz os seus problemas a Deus. E eu, ao estudar e me aprofundar nesses versos aqui, eu percebo a intensidade dessa urgência de Davi. Veja que no versículo 1, ele mostra a sua dificuldade de oração. Ele mostra e define esse problema. No versículo 1, ele faz o seguinte questionamento aqui, né? Em voz alta, clamo ao Senhor. Veja que a intensidade era enorme. Não era só uma oração, tipo aqui no Gol Six, sabe? Ai, Jesus, sei o que, abençoa ele. Não. Era uma intenção, era intencional, era forçando, era clamando em alta voz. Então, o camarada estava angustiado e ele suplicava, porque a diferença de oração para súplica, tá? Há uma grande diferença. Então, ele suplicava: Senhor, eu não saio do seu pé se o Senhor não me abençoar. Eu só saio daqui se eu tiver a sua bênção, Senhor. E por isso a importância de você compreender o que ele fez para sair do BO que ele estava enfrentando. Ele clama em alta voz ao Senhor e suplica ao Senhor as suas misericórdias. É uma intenção fortíssima. Um segundo aspecto que percebo também no versículo que nós lemos no começo, a gente percebe o fato de que a oração, ela foi prática. Ela foi uma oração, não uma oração assim prolixa, nem uma oração teórica, porque tem muitos irmãos que às vezes são teóricos demais. Ó Senhor dos céus, amado, não sei o quê. Não, ele foi prático, falando a Deus claramente qual era a sua angústia. Olha o que ele diz aqui: derramo diante dele a minha queixa. Ele é prático em sua oração. Senhor, eu estou sofrendo essa tribulação, essa angústia. Ele fala de forma clara. Ele não fica enfeitando o pavão, não. Então, perceba, querido irmão, o que acontece aqui. Eu percebo que ele derrama a sua oração perante o Senhor, a sua queixa, né? E aí eu me recordo de um rei na Bíblia chamado rei Ezequias, quando ele recebe uma carta ameaçadora do seu próprio inimigo no seu reino. Lembra? Eu li para vocês uma certa vez, eu fiz um sermão sobre o rei Ezequias, né? Falando ali dos muros, falando ali o que eles fizeram para impedir. Não sei se você lembra, você não lembra mais meus sermões? Vou melhorar meu sermão para ver se você lembra do meu sermão. E aí a história diz que esse rei começa a se preparar para a guerra. Ele tampa os poços que o próprio Abraão tinha feito, porque senão os inimigos iam beber a água daqueles poços e iriam ir avante. Às vezes o inimigo está bebendo a água das bênçãos que Deus te deu. Então você vai precisar fechar algumas coisas que anteriormente eram bênçãos para ti, só que na atual conjuntura que você vive já não é mais bênção. Você vai ter que sair daquele ambiente. E o livro de Isaías vem falando especificamente sobre isso. Isaías, capítulo 37, né? 37, versículo 14 e 15. Olha só o que é escrito. O que escreveram, o inimigo escreveu para esse rei chamado rei Ezequias. Capítulo 37, versículo 14 e 15 diz assim. 14 e 15. Cadê, meu pai? Sumiu daqui do meu negócio. Assim que recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu, imediatamente subiu ao templo de Yahvé. Abriu-a novamente diante do Eterno. Ó, rapaz, quando ele recebe a carta do inimigo, o inimigo chega junto, querendo amedrontá-lo, dizer: se você não abrir, nós vamos acabar com você. Ele começa a amedrontar. O que ele faz? Ele lê aquela carta e vai para onde? Vou lá para a igreja, vou lá para a tenda do Eterno, vou buscar a presença de Deus e vou ler isso aqui na presença dele. Por quê? Porque Ezequias fez a seguinte configuração: eu percebo que quem é realmente o rei de Israel, quem governa a minha vida, quem governa Israel, quem manda nesse negócio aqui é Deus. Então eu vou ler isso aqui para ele. Que tal, então, você ler a sua luta
para Deus e dizer assim, Senhor, essa guerra não é minha, essa guerra também é sua, porque eu também não sou meu, eu sou seu. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, diz Paulo. Que tal você ter essa configuração de vida que esse rei, uma pessoa espetacular, nesse momento fez? Veja aqui, o versículo 15 diz: E expressou ao Senhor a, a seguinte oração. Aí depois ele vem e faz a oração ali a Deus. Tendo Ezequias recebido aquela carta do mensageiro, ele leu na presença do Senhor. Ele, ao ler na presença do Senhor, ele ora ao Senhor. Também eu quero que você lembre, não somente desse aspecto aqui, mas eu quero que você lembre a questão de Maria, quando o vinho acabou. Você deve lembrar disso aí. Eu não vou abrir o texto aqui, mas está lá em 2 João, capítulo 2, versículo 3. Quando o vinho acaba, ela vai a quem? Ela vai até Jesus Cristo. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Ele não tem mais vinho. Ela fala a Jesus Cristo. Então, eu quero que você perceba que nós devemos pensar que muitos cristãos, né, na igreja primitiva estavam com esse mesmo sentimento de colocar na mão de Deus essas coisas. Então você também precisa ter esse sentimento. Eu percebo também, e o autor declara, que os cristãos na igreja primitiva estavam não só oprimidos e perturbados, porque Pedro havia sido preso. Quando Pedro é preso, olha aí um trava-língua, né? Quando Pedro é preso, todo mundo fica desesperado. Cara, prenderam Pedro, então a casa vai cair. A galera estava desesperada. Olha só o que o próprio autor do livro de Atos declara. Pedro, pois, estava guardando no cárcere, mas havia orações incessantes a Deus por parte da igreja a favor dele. Esta é a forma de você reagir, querido irmão, no tempo que você está enfrentando dificuldade. Quando Pedro vai preso, ele reage como? Buscando ao Senhor, entregando a Deus, fazendo orações. Quando acabou o vinho na festa, o que Maria faz? Ela busca a Jesus Cristo, ela busca a Deus em torno de um milagre. E o próprio Cristo ainda dá uma bronca, né? Olha, ainda não chegou a minha hora, ainda não é agora. E quando você olha a história aqui de Ezequias, um rei de Israel, o que ele faz? Ele lê a carta lá no templo. Ele leu a carta, viu a desgraça que era, e aí ele vai lá no templo e lê perante o Senhor. Mais uma vez eu percebo que quando Davi está em dificuldade, ele primeiro traz o problema dele a Deus. Ele coloca na presença do Senhor. Eu quero que você compreenda que essa ajuda graciosa de Deus acontece quando Davi entrega a vida ao Senhor. E o que acontece, irmão, quando Davi faz isso? O que acontece quando Davi entrega a sua própria e leva essa questão a Deus e ele pede a Deus essa ajuda graciosa? O que acontece com ele quando você entrega a sua vida e o seu problema ao Senhor? Em vez de você ficar tentando resolver seu problema com sua própria força, o que é que vai acontecer quando você entregar na mão de Deus? Primeira coisa, a fé de Davi e a confiança em Deus se tornam aprofundadas. Deus quer que pelo menos o problema seja um professor para ti. Deus quer que o problema se torne um professor para ti, para aprofundar tua fé, para aprofundar tua confiança em Deus e tua dependência nele. Deus vai usar o seu problema para a glória dele. Saiba disso. Tudo Deus não perde nada. Deus ganha até quando o seu problema vem à sua porta. Você lembra da história de Jó? Que desgraça aconteceu com aquele cara. Mas o problema dele foi para a glória de Deus, tamanho que até hoje nós crescemos quando lemos a história de Jó. A gente percebe tanta coisa boa quando lemos a história de Jó, mesmo diante das desgraças que ele enfrentou. Então, Deus nunca perde, saiba disso, Deus nunca perde. Entendendo isso, o versículo 3 nos fala o seguinte, ainda do livro lá de Salmo 142. Eu li o versículo 1 e depois o 2, e agora eu leio o 3. Quando esmorece em mim o meu espírito, quando ele fica extremamente triste, o espírito abatido, né? Tu conheces o caminho que devo seguir. O Senhor conhece as coisas. Na vereda
que percorro, ou seja, no caminho da minha vida, ocultaram uma armadilha para mim. Alguém fez uma maldade comigo. E aí, então, quando eu percebo aqui o versículo 3, ele diz que ele estava confiante em Deus e que ele conhecia o caminho. Ele conhecia o caminho do Senhor. Então, você também precisa parar um momento e começar a conhecer a vontade de Deus, conhecer o caminho do Senhor. Veja o que Mateus capítulo 6, versículo 32, nos diz aqui. Mateus capítulo 6, versículo 32, diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Versículo 32. E saindo do barco foram a um local eu estou em Marcos aqui. Mateus capítulo 6, versículo 30, diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui, porque são pérolas que eu trago para você. Dessa vez eu não coloquei os textos aqui. Eu sempre coloco os textos aqui para ficar mais dinâmico para mim. Mateus capítulo 6, versículo 30. Ou versículo 32 diz assim. Oh, salva Jesus. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Veja, Deus sabe que você necessita de todas as coisas. Mas os pagãos não estão preocupados com isso. Por isso, parece que Davi, enquanto estava nesse sofrimento que eu estou abordando aqui com você, ele não somente olha para o céu e ele faz uma declaração. Veja a declaração que Davi faz. Está tudo bem, porque o Senhor conhece tudo sobre mim. Essa é uma declaração que ele faz ali no versículo 5, né? Que está tudo bem, Deus, o Senhor conhece o que vai sobre mim, o Senhor conhece a minha angústia. O versículo diz: A ti, Senhor, clamei, declarando: Tu és meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Ou seja, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que faz, o que vai comigo. Eu também percebo que no versículo 5, esta é uma demonstração, irmãos, de fé. Essa é uma demonstração de triunfo sobre as dificuldades, porque quem está controlando sua vida não deve ser as circunstâncias nem as dificuldades. Tem gente que deixa a dificuldade controlar a sua vida. Você lembra que o Salmo 23 fala, né? Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, a dificuldade não vai me controlar. Por quê? Porque eu vou ser superior a ela. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal nenhum. Eu não estou chateado, eu não estou angustiado, eu não estou perdido. Por que eu não estou perdido? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo quando? Quando eu estou no vale da sombra e da morte. Porque esse é mais um salmo de Davi. É mais uma história que ele conta. Então, eu percebo que Davi estabelece a sua fé em Deus, sua confiança é aprofundada em Deus quando ele passa por tribulação. Não só o primeiro remédio que ele toma. Qual é o primeiro remédio? Ele entrega ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele deposita as coisas em Deus. Segundo, ele desenvolve uma fé genuína, mais forte, mais aprofundada em Deus. E o terceiro remédio que eu percebo que ele toma, Davi estava cheio de esperança. O problema está que algumas pessoas que passam por dificuldade não conseguem ver a esperança no futuro, ou mesmo a solução dos seus problemas. E a pessoa se angustia, a pessoa chora, a pessoa aperta seu coração porque não percebe, não consegue ver uma luz no final do túnel. Mas quando eu olho para Davi, vocês sabem que o BO Davi era muito sério. Davi estava cheio de esperança e o versículo 7 fala justamente sobre isso a nós. Veja o que a palavra diz: Tira minha alma desta prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Ele confiava que Deus iria tirá-lo. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Ele ainda faz uma referência do futurológica de que haverão justos que estarão ao redor dele e que esse problema que ele está enfrentando vai ser uma bênção para essa galera. Essa galera vai ovacionar ele porque ele saiu do lago de enxofre, do lago de lodo e enxofre. Então, quando eu percebo, ele estava cheio de confiança no futuro, que tudo iria acabar bem, e uma coisa que ele tinha que estabelecer em sua própria vida é que ele confiava em Deus naquele momento presente. Eu já disse para você que é no presente que o negócio acontece.
Tem gente que só fica no futuro ou quando não está angustiado pelo passado. Mas a sua energia precisa estar voltada 70% no presente se você quiser solucionar os seus problemas, as suas dificuldades. Daí, então, ele faz a seguinte referência aqui, né? Que ele deposita a sua força, né? Confiança no presente momento em Deus, mas é quando o futuro está incerto, o que ele faz? Ele confia no presente. Se não consigo enxergar o futuro, se eu não consigo enxergar toda a rua até Minas Gerais, o que ele faz? Ele liga o farol e ele enxerga 20, 30 metros à frente. E ele vai guiando sua vida enxergando 20, 30 metros à frente até ele chegar em Minas Gerais, até ele chegar na cidade onde ele quer. Ou seja, você talvez não conseguirá ver toda a solução da sua vida, você não conseguirá ver todo o futuro da sua vida, mas você vai ter força e energia dada por Deus para enxergar pelo menos 20 metros à sua frente. Deus vai mostrar pelo menos aquela semana para ser abençoada por ti, pelo menos nesse dia para ser abençoado por ti. Então, sua maior preocupação não deve ser no futuro, não deve ser o caminho inteiro até chegar ao céu. Sua maior preocupação não deve ser no passado, alguma coisa que te angustiou e que te trouxe um problemão. Sua maior preocupação deve ser no momento presente, em enxergar pelo menos os 20 metros à frente. Só que se você não fizer isso que eu estou falando, você vai ficar extremamente ansioso, porque você só fica com a sua visão no futuro. Quando você não fica extremamente ansioso, porque você só tem excesso de futuro, você só fica olhando o futuro, você fica extremamente angustiado com o passado, porque o seu passado foi sem glória. O seu passado foi um passado trágico, e isso vai te trazer depressão. Então, se você quer roubar, sair do momento da depressão, tirar essa energia do passado e também do futuro, começa a trabalhar no teu presente. Por exemplo, o que você vai fazer hoje, agora, diante dessa mensagem que eu estou te trazendo? O que você vai fazer hoje, diante do problema que você está tendo aí? Você vai ficar de novo chorando as pitangas, e tal, vai melhorar em algum dia. Você vai fazer o quê? O que de fato, de forma efetiva, você está fazendo para resolver o problema dos seus filhos, o problema da sua esposa, o problema do seu esposo, o problema que você está tendo aí dentro de casa, o problema no trabalho? Você está fazendo de forma efetiva o quê? No presente. 70% da energia tem que ser onde? No presente. Bem, Davi compreendeu isso. Veja que essa é uma demonstração de fé e de triunfo diante das dificuldades. Por isso, o salmista diz: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo. Por quê? Porque eu estabeleço minha confiança em ti. Davi estava cheio de esperança, e vocês sabem que ele olhava para o futuro como um futuro promissor, um futuro de esperança. Ele estava cheio de esperança com o futuro, que tudo iria acabar bem. Por quê? Porque ele fez os 2 remédios na sua própria vida. Ele tomou os 2 remédios que falei para você no começo do sermão. Essa é uma coisa que muitos têm que fazer, de começar a confiar em Deus no momento presente e parar de ficar confiando em Deus só no futuro ou mesmo olhando para a sua vida de glória do passado, porque Deus te abençoou no passado, Deus ajudou você e não sei o quê, e você fica preso lá no passado. Lembre-se que o passado, eu olho o passado da seguinte forma: o passado para mim é como se fosse, irmãos, uma bagagem que eu carrego. Estou carregando uma bagagem. Então, toda vez que eu quiser alguma coisa, tem uma bagagem, mas a bagagem não é a minha vida e nem é meu futuro. Ela só é uma bagagem. Então, entenda, o passado é só uma bagagem que mostra um monte de coisa que aconteceu na sua vida no passado. E se você quiser, você vai lá no passado e pega alguma coisa. Mas a minha vida não será balizada pelo passado, pela bagagem. Minha vida será balizada pelo que eu posso comprar no futuro. Eu não vou ficar com aquela bagagem o resto da vida ali. Eu vou pensar, não, agora eu sei que eu tenho uma camisa na minha bagagem, eu sei que eu tenho uma calça na minha bagagem, mas essa calça e a camisa não são as coisas que vão me balizar. Por quê? Porque eu quero comprar um terno, quero comprar uma camisa, quero comprar não sei o quê, quero fazer outras coisas. Então eu vou balizar a minha vida pelo presente, mas com o pensamento no futuro da onde eu quero ir. Eu vou apontar ali o alvo para onde eu vou. Não, eu vou para cá, então aponto para cá. É esse o entendimento quando eu olho para a história de Davi. É amanhã, é nessa próxima semana, é no próximo mês e no próximo ano que ele faz esse questionamento: para onde eu estou apontando? Eu quero que você se pergunte: será que você vai ser livrado do problema? Será que você vai ser livrado das dificuldades que você enfrenta? E se você perder a esperança, eu quero que você se encha
querido irmão, de força do céu, porque senão, se você perder a esperança, você vai se encher de desespero. Toda vez que você perde a esperança, você vai se encher de desespero. E Davi não perdeu a esperança porque ele não queria que o desespero batesse a sua porta. O livro de Atos, capítulo 27, versículo 20, né? Atos vem falando especificamente sobre os atos da igreja ou dos apóstolos, né? E eu ainda digo, como o pastor falou da outra vez, né? Não são atos dos apóstolos, são atos do Espírito Santo, porque quem fez o negócio acontecer foi ele. Então, a 27, versículo 20, vem falando para a gente o seguinte. Eu sempre deixo já aberto o negócio. 27, versículo 20, diz assim, ó, pelo 27. 27 e 20 fala da seguinte forma. Cadê? Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Os caras perderam a esperança. E todo mundo que perde a esperança será abatido. Todo mundo que perde a esperança tem o desespero tomando conta, como foi o caso dos apóstolos aqui em Atos. Quando a esperança se vai, saiba de uma coisa, você acaba ficando desanimado, você acaba desistindo e desiste facilmente. Então você tem que tomar esse terceiro remédio que Davi tomou, o remédio da esperança de que vai dar certo, de que o Senhor está à frente e de que você está se limpando de tudo que for necessário para que o Espírito habite em você. Se não tiver essa esperança de dias melhores, de que você vai sair desse problema tendo uma solução, você vai ficar abatido, você vai acabar desistindo, você vai acabar desanimado. Para tanto, aqui está o caminho que ele estabeleceu para a vitória, mesmo em meio às dificuldades. Eu resumo da seguinte forma para você. Primeiro, Davi envolve-se em uma oração fervorosa. Você viu como ele clama em alta voz e ele faz uma oração. Por quê? Porque ele se preocupa em orar. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que a solução está no Senhor. Por isso que Davi se preocupa em oração. Se preocupa quando você pode orar. E aí eu me faço um questionamento aqui. Será que você está se preocupando com a sua oração? Porque Davi se preocupava com isso. Você também tem que se preocupar se você está orando e se aprofundando no Senhor. O segundo aspecto que eu percebo aqui também é que ele acaba exercendo a fé e confiança nessa bondade e misericórdia do Senhor. Ele exerce essa esperança nisso. A nossa esperança não está em governos, a nossa esperança como crente não estão nas coisas, a nossa esperança não está na segurança financeira, a nossa esperança está em quem? No Senhor. Então você precisa estabelecer nele. A segurança tem que estar nele, mesmo que a vida não vá bem, eu estabeleço minha vida no Senhor. E, por fim, ele acaba, quando eu leio isso daqui, leio essa história, ele acaba esperando essa soberania de Deus. Ele acaba esperando e mantém controlado ali o futuro no Senhor. Ele estabelece: Deus está em seu santo templo. Deus está guiando a terra. Deus está cuidando da minha vida. Então eu estabeleço a minha segurança no Senhor. E eu sei que Ele está controlando tudo. Tudo pode acontecer porque Deus permite. E Ele é dono do futuro e Ele sabe o que é melhor. E eu coloco minha vida diante dele. Se Deus me abençoar, eu o amarei. Se Deus não me abençoar, eu o amarei. Por quê? Porque o meu amor por Deus, a minha vida em Deus, não está atrelada à bênção que Ele pode me dar ou não. A solução da minha vida não está atrelada se eu tiver uma vida boa ou não. Eu estou em Deus, eu sou crente, eu vivo na igreja, eu trabalho para Deus, independente das circunstâncias. Por quê? Porque as circunstâncias não podem moldar a minha vida. Senão você vai ficar oscilando sempre. Tudo está bem, eu estou feliz. Tudo está mal, eu estou triste. Tudo está bem, eu estou feliz. Não, eu ficarei firme mesmo quando a tribulação vier, mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás, porque estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho não desisto. Não diz a canção? É esse o entendimento de Davi, são esses os remédios que ele toma.
Eu termino a minha mensagem de hoje, porque o tempo já me extrapolou aqui. Veja o que Salmo 34, versículo 19 nos diz. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra, diz o salmista. O salmista também declara em Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Ele diz: é bom eu ter passado por esse BO para eu aprender os teus decretos. É bom para alguns irmãos passarem por tribulação para serem mais fiéis ao Senhor, para cuidarem mais da saúde, para entregar mais a vida a Deus, para entregar mais os filhos ao Senhor. O salmista diz isso: foi bom eu passar por tribulação, foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Sabe, eu termino meu sermão aqui falando sobre um autor que eu gosto muito, eu leio algumas coisas dele, Charles Spurgeon. Ele é um pregador de muitos anos atrás e ele fez a seguinte declaração: a escuridão da caverna está sobre o salmista e ainda como se de pé na boca da caverna ele estava ali. O profeta, o poeta Davi, vê uma luz brilhante um pouco mais além. Ele começa a ver que ele estava dentro de uma caverna, porque o texto diz que ele estava numa caverna, cheio de tribulação, e vocês lembram de querer ser uma pomba para voar, e o que ele pede a Deus? Que ele enxergasse a luz. Eu quero que você olhe o meu sermão como a luz de Deus para ti. Eu quero que você não beba os venenos que eu falei para você ontem, no dia anterior, mas eu quero que você beba os remédios que nós estamos dando para você no dia de hoje. Eu quero que você se lembre que se você estiver com muita dificuldade na caverna, na escuridão, na prova que você está enfrentando, eu quero que você se lembre que há de fato uma luz brilhante para ti. Há de fato uma solução. Eu quero que você vá um pouco mais além. E não só isso, não perca a esperança. Não perca a esperança, mas eu quero que você mantenha-se confiante no Senhor. Entenda, irmão, tudo ficará bem no seu tempo perfeito, quando o Senhor quiser, quando a vontade de Deus imperar, quando Ele quiser. Então, se Ele tem solução, confia nele. Eu sei que falar nisso agora não é fácil, porque você talvez esteja passando pelo seu vale, mas a confiança é a prova de que você está virando um bom marinheiro. A confiança é a prova de que, mesmo em momentos difíceis, você estará com Deus. Ele não vai deixar você no fundo do poço. Ele não vai deixar você afundar. Então, para o momento de confiar nas tuas próprias forças e deposita a tua energia no Senhor, porque é de lá que vem o socorro da gente. Bem, nós teremos aqui uma oração. A irmã Nelsa estará orando, Neuza estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você estabeleça um marco na sua vida hoje. Eu entrego minha vida ao Senhor Jesus, independente das bênçãos que posso receber. Eu quero que você se una à oração da serva do Senhor para que Deus abra os caminhos, porque eu percebo que Deus não deixa nenhum soldado para trás. Eu percebo também que Deus não deixa ninguém se afogar, como foi o caso de Pedro. Mesmo ele estando olhando para o lado, Deus foi lá e segurou no braço. E o meu desejo nessa oração é que Deus também segure no seu braço quando você estiver angustiado. Vamos orar ao Senhor e vamos entregar a vida ao Rei do Universo nesse momento. Querido bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo seu amor, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que são muitos, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos sentimento, Senhor, para que a gente possa estar levando o pensamento a Ti, orando a Ti, confiando em Ti, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor, para todas as pessoas que têm os seus problemas de saúde, Senhor, como o nosso irmão Manuel. Enfim, eu não me lembro de todos, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Cuidando das pessoas que têm câncer, que as pessoas que têm os seus problemas de família, Senhor. Enfim, cuidando de tudo, todos nós, Senhor. Nossos problemas não são nossos, mas dividimos a Ti, Senhor.
Confiamos em Ti que o Senhor é a solução dos nossos problemas, Pai. Cuida de nós, Pai, cuida do William que está lá, vai fazer o seu transplante hoje, Senhor. Seja presente em todo momento com ele, Senhor, que tudo eu creio que vai dar certo, Senhor. Entregamos as nossas famílias bossiques nas suas mãos, Senhor, e nos entregamos cada dia, cada momento, Senhor, nas tuas mãos. Visita, Senhor, os nossos drogados, os nossos escarcerados, Senhor, nossos vizinhos, Senhor, nossos amigos, Senhor. Dá-nos sabedoria para lidar com essas situações, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de todos nós. Visita o esposo da Rose, Senhor, que ele não sofra antes do tempo, que ele não sofra as consequências antes da hora, que o Senhor possa tranquilizá-lo, Senhor, que esses problemas o Senhor cuida. O Senhor cuida de nós, Senhor. O Senhor cuida dos nossos filhos, Senhor. As nossas dores que vivemos, o Senhor sabe solucionar para nós conseguirmos. Dores piores já passamos, Senhor. Mas essas dores não vai nos atingir, Senhor. Não vai nos atingir, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor vive conosco, Senhor. Visita a Jéssica, Senhor, que está lá naquele hospital há 3 meses. Visita o íntimo dela, Senhor, que ela possa sarar das suas enfermidades, mas principalmente da alma, Senhor. Que se o Senhor curar nossas almas, o Senhor está fazendo tudo por nós, Senhor, porque a carne é frágil, mas a alma é invicta, Senhor. É a alma que fica nas tuas mãos, que vamos ter certeza de um dia melhor lá no céu. Senhor, seja conosco, seja com a nossa família, seja com meu esposo, seja com, enfim, com todos os problemas que eu não me lembro agora, mas o Senhor pode cuidar de nós. O Senhor cuida da nossa família no geral, no Brasil e fora, Senhor. Nossa igreja, nossos pastores, Senhor. Os problemas da nossa igreja, Senhor, que o Senhor possa cuidar. Cuida do pastor Anderson, Senhor, a sua família, Senhor. Eu aprendi a amá-lo mesmo sem conhecê-lo. Eu aprendi a amá-lo também. Entrar no Bocique, Senhor, foi para mim a maior glória aqui da terra, Senhor. Porque eu fazia o culto de manhã somente com meu esposo aqui. E ele falava para mim, nós sozinhos aqui? Eu falava, não, nós temos Deus. E quando temos Deus, a gente tem tudo. Eu abro meus olhos de manhã, já louvando e agradecendo a Deus, esperando que nosso Deus nos dê um dia de vitória, Senhor, para que a gente possa olhar para os nossos vizinhos, mesmo em dor, a gente ter um sorriso nos lábios e dar um bom dia a eles, cumprimentá-los pelo dia que eles tiveram, pelas dificuldades, Senhor, que nada deste mundo venha nos derrubar, Senhor, que nada deste mundo deixe nós fracos na fé, Senhor. Fortaleça, Senhor, a nossa igreja, fortaleça o nosso coração, Senhor. Fortaleça os nossos irmãos, seja com a Rose, com a Marta Col, enfim, com todos, eu não me lembro de todos, mas o Senhor sabe de todas as pessoas que eu estou falando, Senhor. Dá-nos sabedoria, te entregamos nós nas tuas mãos, pedimos a sua misericórdia, a tua sabedoria, e se o Senhor tem misericórdia, tem sabedoria para nós, nós prosseguimos nessa fé com o Senhor. E cremos que um dia vamos estar lá no céu com o Senhor e com os nossos irmãos também, que nós convidamos aí. É o que te peço, te rogo, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos a ti que tua graça seja derramada sobre a irmã Marta Ladeira, que orou no começo. Também a irmã Neuza receba a porção do teu espírito. Continue, Amém. Senhor, a apacentá-la e dar a tua bênção. Nós, Amém. os que ficamos aqui, queremos mais do teu Espírito Santo, Senhor. Queremos mais do teu poder. E por isso entregamos esse Gol Six em tuas mãos. Mas, Senhor, saímos daqui, mas não queremos sair da tua presença. Derrama, Senhor, sobre nós o teu Espírito, para nos enchermos de ti. Oramos a ti, entregando a nossa vida e esse dia de hoje em tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.